Queridos amigos e queridas amigas, que o Senhor seja conosco e que Ele, por intermédio dos Espíritos bons, nos abençoe a todos, nos inspire, direcione o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a fim de podermos navegar nas águas tranquilas da espiritualidade maior. Gostaria de saudar o amigo Roberto, em nome de quem eu cumprimento todos os trabalhadores, não apenas dessa instituição, mas do evento que tem ocorrido e que vai culminar nesse momento aqui, momento muito especial, com o qual me sinto muito honrado de estar aqui. Agradeço de maneira penhorada ao amigo Beto, me direciono a ele porque ele foi o porta-voz do convite, mas claro que ele representa todas as pessoas que estiveram, de alguma forma, contribuindo, colaborando com um evento dessa natureza, sem as quais seria impossível lograr o êxito, alcançar o sucesso que foi alcançado. Para mim, é um motivo de grande júbilo poder estar acompanhando esses lances do movimento espírita da região, porque um dos ideais que era abraçado pelos grandes espíritas de referência, aqueles que fizeram parte da primeira hora, que enfrentaram inúmeros obstáculos, dificuldades muito maiores do que as nossas, que enfrentaram um terreno hostil. Estou me referindo aqui aos pioneiros do espiritismo no Brasil, aqueles que na primeira hora, quando receberam o legado kardeciano, à semelhança de um Ivon Costa, de um Bittencourt Sampaio, de um Bezerra de Menezes e de tantos outros, esses grandes lidadores sempre, sem nenhuma exceção, sempre apoiaram a relação, a confraternização das instituições espíritas. Não há um líder espírita de referência, de credibilidade, de uma Zilda Gama a um Fernando de Lacerda, de uma Ivone Pereira a um Chico Xavier, dos grandes nomes como Hernani Santana e tantos outros que se dedicaram à Federação Espírita Brasileira, aos Olímpio Teles de Menezes e tantos outros do início, não há um espírita de relevância, de credibilidade, que não apoiasse a causa da confraternização e da unificação das instituições. Unificação que, em alguns aspectos do movimento espírita atual, é muito mal entendida. Alguns acreditam que a unificação é uma espécie de uniformização, de padronização absoluta, que não é verdade. As casas possuem as suas atividades próprias, específicas, dentro da necessidade do contexto coletivo, da sociedade a qual elas atendem, e é claro que variando de clima, variando de contexto cultural, de necessidades sociais, é claro que as casas se organizam à sua maneira para lidar com as demandas que abraçam e com as atividades espirituais e os labores aos quais se dedicam. Mas a unificação é estarmos unidos em um mesmo ideal, é estarmos confraternizando e nos relacionando. Aliás, foi Jesus quem o disse, que uma vara é fácil de ser quebrada, mas um feixe juntos é muito mais difícil. Os espíritas que se unem e a união dos sentimentos seria ideal para a unificação do movimento. Mas a vinculação, as relações e os compartilhamentos, mesmo com atritos, mesmo com dificuldades, mesmo com as limitações, porque humanos que somos, as limitações existem na esfera humana, mas ainda assim a gente tem dificuldades, a gente tem diferenças, mas a gente não abandona, a gente não rompe, a gente permanece. E isso faz com que a gente e o outro cresça e o movimento ganhe com isso. A contribuição, o compartilhamento, a troca faz com que a gente seja mais forte, se fortaleça na fraqueza. Então eu quero parabenizar, quero congratular aqueles que estiveram envolvidos nessa semana. Tenho certeza absoluta, porque conheço os companheiros que me antecederam na palavra, são verdadeiros dedicados à palavra, cada um deles verdadeiros apóstolos do estudo da palavra, dedicados aí a tentar estudar e extrair o máximo dos textos espíritas. Tenho certeza que eles produziram reflexões as mais interessantes, todas elas calcadas nesses recortes que a gente fez, sob a autorização, claro, do Beto, recortes que são eixos de temas doutrinários muito bem pensados para que aspectos da doutrina espírita fossem abordados de uma maneira bastante direta e bastante precisa
porque os temas foram muito bem selecionados. Portanto, minha gratidão, meu agradecimento é, portanto, um motivo de alegria estar participando desse momento, cujos frutos a gente vai ver mais para frente. Para começar as reflexões sobre o tema, eu me lembro de uma história que contei, inclusive, ontem em outra casa, uma história que é narrada pelos rabinos do judaísmo. A tradição judaica tem muitas sabedorias e, às vezes, a gente acaba desconsiderando a tradição de Israel, a tradição do Velho Testamento, como se fossem desimportantes. Os Espíritos são claros em dizer que aquela é a primeira revelação. Se é a primeira revelação, algum caráter de importância, de substância, existe ali. Tanto é que as revelações vão sendo colocadas gradativamente. Se aquela primeira revelação, chamada revelação por ter um caráter mais universal, né? Porque não existe só uma revelação específica, né? Deus vai revelando a sua lei gradativamente, mas a primeira revelação de caráter internacional da lei de Deus, é claro que é importante. E é claro que não é à toa que o próprio Cristo se apropriou e se baseou nos avanços e nas conquistas da primeira revelação para apresentar sua mensagem gloriosa. E na primeira revelação existem sementes e elementos essenciais que passaram despercebidos de muita gente e que, se fossem muito bem apropriadas, se fossem muito bem entendidas, o Evangelho de Jesus na época teria uma ressonância muito maior, como é comum. À época, muita gente não aproveitou aqueles frutos que eram oferecidos pela divindade através dos seus missionários, os profetas. Não é à toa que a gente faz a mesma coisa. A gente está num tempo histórico e numa situação a gente não compreende tudo do ponto de vista das verdades espirituais, mas a gente não aproveita aquilo que a gente já compreende ou aquilo que já está à nossa disposição. E se a gente aproveitasse, a gente veria que a gente já extrairia o essencial para o que viria depois. É por isso que a gente encontra algumas almas do Evangelho, como é o caso de João, evangelista, como é o caso do próprio Gesiel Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, que pareciam já estar prontos para o Evangelho, predispostos para a chegada do Cristo. E quando chegou, foi fácil eles aderirem. Por quê? Porque já conseguiam compreender a primeira revelação e os aspectos essenciais da primeira revelação em espírito e verdade, em profundidade. E eu quero começar, portanto, a minha consideração citando as nossas considerações, citando uma história muito conhecida da tradição dos rabinos judaicos, que ilustra muito bem o tema que a gente vai abordar. É uma história que os rabinos costumavam contar muito, talvez ainda contem, à tradição e às gerações novas. Eles contam o seguinte, que havia um rei na antiga Israel, no antigo palácio, que possuía, como era comum na época, possuía 4 esposas que conviviam com ele. E que a 4ª esposa, que era a esposa, digamos assim, ao qual a atenção dele era mais voltada, era uma mulher que era muito bonita e que ele a amava profundamente. Tinha uma relação de intensidade, de verdadeiro apaixonamento. Fazia tudo o que ela queria. Todos os caprichos, todas as exigências. Era a mais nova das 4. Era ainda muito nova, portanto, muito exigente. Ainda com aquele caráter quase que juvenil, quase que adolescente. Tinha várias solicitações ao rei que ele atendia e se submetia a tudo que ela exigia. E o rei a amava profundamente. A 3ª esposa era mais bonita que a 4ª. Vou colocar de maneira didática aqui. Cavalheiros, amigos, pense numa mulher bonita. Pense mais. Pense mais ainda. É por aí. A 3ª esposa era uma mulher muito bonita. E ele fazia questão com essa esposa de presenteá-la de tudo que era presente. Se a 4ª esposa do rei era alguém que ele amava profundamente, se submetia e se submetia e aceitava todos os caprichos dela, a 3ª esposa, como era bastante chamativa e chamava muita atenção onde estava,
Ele a cobria de joias, de vestidos, de roupas as mais valorosas, as mais preciosas, e fazia questão com essa esposa de estar nos eventos, nas reuniões mais variadas, nas confraternizações as mais distintas, nas reuniões imperiais, nas reuniões com as nobrezas de toda sorte. Ele sempre diante de situações coletivas, de conciliábulos com outros reis, de reuniões importantes de decisão, estava sempre com essa terceira esposa, a qual ele cobria das melhores coisas, dos melhores adereços, gostava de apresentar ela e de exibi-la para os outros. E, aliás, tinha um medo terrível, um ciúme e um medo terrível que ela se relacionasse com outra pessoa e se envolvesse, de repente, com outro rei ou com outro homem. A segunda esposa não era tão bela assim quanto a quarta e a terceira. Mas a segunda esposa era aquela com quem ele se dava melhor. Era a sua confidente, era a pessoa que ele confiava bastante, que ele desabafava as melhores coisas, era a esposa que ele pedia conselho diante de qualquer problema. O rei ia para essa esposa e pedia conselho a ela. Era a pessoa que ele mais confiava, era a pessoa com quem ele mais dialogava, com quem ele mais conversava. Era, portanto, alguém que ele se sentia muito bem estar com. A primeira esposa, ele não dava muita atenção. Na verdade, era uma mulher feia, muito feia, doente. Vivia como se fosse uma sombra no palácio, praticamente ao longo dos anos, praticamente nem reparava a presença dela. Mas, curiosamente, essa esposa o amava profundamente, de uma maneira tão intensa, de uma forma incondicional, e que ele não reparava. O tempo se passa e um dia ele cai doente, fica enfermo, e depois de se chamar um médico, chama o outro, improvisado algumas porções, algumas ervas, ele começa a ingerir os medicamentos, mas parecia não responder à enfermidade. Pertinaz, a enfermidade voraz, acelerava-se, galopava e ia adiante, minando as suas resistências orgânicas. Ele um dia reuniu os médicos mais importantes do palácio, que era liderado por um, que era um médico e sábio também, e depois de muito avaliar, o líder da equipe disse: Majestade, eu sinto lhe dizer que a doença não está sendo debelada. Quero lhe informar que penso que diante da sua situação orgânica, do seu organismo, o senhor vai morrer. Irá morrer e é necessário começar a se preparar para isso. Ele disse: mas como é que você me diz uma notícia dessa forma? Ele disse: é a verdade. Quanto tempo eu tenho? Pode ser uma semana, talvez no máximo, alguns dias, mas pode ser que não passe de hoje. De repente, algumas horas. Se eu fosse o Senhor, eu começava a me despedir. Ele fica acabrunhado com uma notícia daquela. Não esperava. Não era tão idoso assim. Então ele pensou, angustiado, amargurado, chamou a quarta esposa, que entrou na sala com um sorriso largo, já foi abraçando, e ele então chamou ela e disse: eu queria lhe falar o seguinte, eu tô doente. Eu estou muito doente. A enfermidade está evoluindo. Sim, eu sei, claro que eu sei. Mas se você vai recuperar, você vai responder. Não, não é bem assim. Os médicos já disseram e a enfermidade está avançando, está evoluindo e eu não vou conseguir resistir. Eu tenho pouco tempo de vida, eu vou morrer. E eu vivi praticamente devotado a você. Me dediquei totalmente a você. Fiz tudo o que você quis. Sempre atendi os seus pedidos. É verdade, eu sou muito grato em relação a isso. Você sempre me atendeu tudo e eu sou muito feliz com você. Pois é. Eu queria, na verdade, lhe fazer apenas um único pedido. O único pedido que eu queria fazer na vida inteira para você. Ela, sim, claro. Teria o maior prazer, a maior satisfação de fazer. Eu queria lhe dizer, aliás, que eu não queria morrer sozinho. Sim, continue. Eu queria que você fosse comigo. Como é? Eu não quero morrer sozinho, você não entende? Eu estou angustiado, Sim, vem comigo. O quê, meu filho? Não, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Você está me fazendo esse pedido mesmo? Mas eu lhe atendi tudo. Sim, eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata de você ter atendido tudo. Você fez realmente tudo que eu sempre quis.
Mas ir contigo, não, não, não. Minha vida é aqui, eu sou desse mundo e daqui eu não saio. Ó, você tá ficando louco, viu? Eu vou chamar aqui os médicos porque você não tá bem da cabeça, não. E saiu. Ele ficou amargurado, angustiado. Chamou a terceira esposa, que entrou nos seus aposentos. Já entrou dizendo, ô meu rei, a gente vai para alguma festa hoje? Que festa é? Eles, mais ou menos, é uma festa diferente. Eu estou morrendo. A enfermidade está avançando. Sim, mas você vai responder. Já estou desenganado. E eu queria lhe fazer um pedido. Eu sempre te levei para tudo que é lugar, não é? Sim, claro. Eu sempre sou apresentada, você me cobre de tanta coisa, você sempre me apresenta muito bem, eu sou muito grata por isso. Pois é, eu sempre te levei para tudo que é lugar. Eu quero lhe pedir, um único pedido, para que você vá comigo para um lugar. E sim, diga. Eu não quero morrer sozinho. Vem comigo. Como é que é? Vem comigo. Você deve tá ficando louco, né? Não, eu sempre te levei para tudo que eu... Sim. Mas você quer que eu morra com você? Não, meu filho. Não é assim, não. Quer que há? Mas eu sempre fui para todos os lugares com você. É o único pedido... Olha, eu vou lhe dizer mais. Depois que você morrer, eu caso imediatamente com outro, viu? Como é possível você falar isso na minha cara? Eu tô doente, você não fala assim dessa forma. Comigo é assim. Morreu, eu já caso imediatamente com outro. E ó, vamos embora, viu? E saiu. Ele ficou mais acabrunhado ainda, angustiado. Chamou a segunda esposa, que entrou afável, dedicada, carinhosa. E ele contou a mesma história e concluiu dizendo, eu não quero morrer sozinho. Morre comigo. E ele disse, como é, meu filho? Ó, nós somos muito amigos, você sabe, né? Nós temos uma boa relação. Eu cuido de você, a gente conversa muito, nós somos verdadeiros parceiros. Mas morrer contigo eu não vou, não. Ó, o máximo que eu posso fazer é te enterrar, providenciar um bom sepultamento, vou chorar sua partida, suas saudades. Você é uma pessoa muito boa para mim, mas não morro contigo, não vou com você, não. E saiu. Nesse momento ele entra em pranto convulsivo, começa a chorar. Uma mão então toca a sua mão. Ele olha para o lado, toma um susto. Era a primeira esposa. Ele olha e diz, eu tinha até esquecido de você. Eu ia até te chamar porque eu queria conversar contigo. Ele diz, não precisa se desculpar. Eu estava aqui, eu estava ouvindo toda a conversa. E ele olha para isso, olha como você está, magra, doente, você está pior do que eu. Está com problemas piores do que eu, de saúde, eu nunca cuidei de você. Eu nunca prestei atenção a você. E olha como você se encontra, a culpa é minha. E ele disse, não lamente o passado que se foi. Não adianta. Voltar ao passado e perder tempo com o passado é desprezar e desperdiçar o tempo agora que a gente está junto. Aproveitemos, porque 1 minuto do teu olhar comigo compensa todos os anos de falta de atenção que você deu a mim. Ele começa a chorar mais ainda e disse, eu estou muito doente, eu vou morrer. E ela disse, eu sei, eu tenho acompanhado o tempo todo você, tenho visto você. E quero dizer a você que eu também estou doente. E também vou morrer. Estou no final da existência também. E pegando a mão dele, disse, eu estou aqui contigo. E iremos juntos. Abraçaram, começaram a chorar. Ele chorava, ela chorava. Daqui a pouco entram alguns empregados, os médicos são chamados. As outras esposas entram, mas era tarde demais. Os dois morreram, abraçados e chorando. Os rabinos judeus, nessa história, concluem a história dizendo o seguinte, todos nós, todos aqui presentes, somos reis que temos 4 esposas. A 4ª esposa nossa, que a gente atende tudo, que a gente se submete a tudo, que a gente dá tudo, que a gente concorda com todas as exigências dela, é o nosso corpo físico. Que a gente se submete a ele, atende a todas as necessidades físicas, fisiológicas, sensoriais. A 3ª esposa são os recursos financeiros, que a gente adora, que a gente se idolatra, que a gente se fascina por eles, mas que a gente tem um medo inteiro de passar para a mão de outro. E quando a gente morre, passa para a mão de outro mesmo. E outro vai usar.
A segunda esposa é a representação dos nossos familiares, dos nossos afetos, que gostam muito da gente, que estão com a gente o tempo todo, que a gente pode confiar, que a gente se confidencia, que a gente compartilha, que a gente troca, mas o máximo que eles podem fazer, no momento final, é enterrar. É enterrar a gente, é sepultar a gente, é honrar a nossa memória. E se a gente voltar, como diz Humberto de Campos, cuidado quando você desencarnar, voltar aos parentes, porque eles vão achar que você é o diabo ou um espírito mal assombrado e vão afugentar você. Cultiva o afeto dos seus familiares agora. E ainda diz Humberto de Campos, espírito, em Cartas e Crônicas, e se você tem alguma papelada importante, resolve antes de partir. Porque eu tenho visto aqui no mundo espiritual muita gente boa sendo obrigada a comparecer à audiência judicial e a cartório, vendo os herdeiros manipular os seus bens justamente conforme a pessoa não gostaria. Querendo assinar cheques e querendo comparecer aos cartórios para decidir em relação ao seu patrimônio. Os familiares, os vínculos afetivos, os nossos, são naturalmente pessoas com as quais a gente se sente muito alegre, muito feliz, com as quais a gente compartilha muita coisa. Porém, não vão poder fazer a viagem conosco, não vão poder caminhar conosco e não vão poder enfrentar os nossos desafios por nós. A primeira esposa, no entanto, dizem os judeus, os rabinos, é o símbolo das nossas obras interiores, da nossa conduta, das nossas ações. E é por essa razão que nessa história, aquela esposa, a primeira esposa, estava tão doente, tão fraca, porque não foi cuidada, não foi atendida. Ela vai com a gente. Essa esposa viaja conosco. E os rabinos judeus costumam dizer às gerações novas que é necessário cuidar dessa primeira esposa, atendê-la, dar-lhe atenção, para que ela possa viajar conosco bem, fortificada, plena, feliz, porque é ela que vai caminhar conosco na síntese das nossas obras. Vejam como na primeira revelação, na experiência do judaísmo antigo, já havia verdades espirituais importantes. Já havia conceitos importantes em relação às leis da vida, a compreensão do universo, da natureza espiritual do ser humano e da vida espiritual ao nosso redor. Mas foi mais tarde, quando Allan Kardec apresenta a obra O Livro dos Espíritos, em 1857, que inaugura o Espiritismo na Terra, é que essas leis passam a ser estudadas, não de uma forma mais parabólica, de uma maneira metafórica, mas com um caráter mais direto, com explicações detalhadas, como se diz no popular, tintim por tintim. O filósofo prussiano Immanuel Kant, que faleceu em 1804, mesmo ano que Kardec nasce. Kant, que foi um dos grandes gênios da filosofia de todos os tempos, considerado o pai da filosofia moderna. Esse homem extraordinário que tanto influenciou, inclusive, os conceitos do direito nas suas filosofias, a filosofia moral, a filosofia da lei e assim por diante. Tem uma frase muito conhecida que ele diz: duas coisas eu me admiro muito. O universo estrelado acima de mim e uma lei moral dentro de mim. Kant não conheceu Allan Kardec e não conheceu a obra espírita, mas penso eu que ele do mundo espiritual deve ter aplaudido quando viu aquele ideal dele que ele admirava sendo concretizado e sendo estruturado, sendo materializado nas leis da vida que Allan Kardec estudou após a primeira parte do Livro dos Espíritos, após as partes iniciais, quando Allan Kardec estrutura os fundamentos básicos da doutrina, os postulados que, de alguma forma, estruturam a base doutrinária que fundamenta a comunicação mediúnica, os espíritos que voltam e dão um relato. Essas estruturas básicas que formam o solo, digamos assim, do edifício da doutrina, porque a comunicação mediúnica, o contato com os espíritos fez com que os espíritos trouxessem relatos, descrições e uma filosofia. Kardec vai dizer várias vezes que o espiritismo se sobrevive muito mais pela força das ideias do que o fenômeno que ela provoca. O fenômeno é importante, sem o qual não veio a doutrina. Mas a força das ideias, a filosofia por detrás do fenômeno é mais importante. Porque do que adianta um fenômeno interessantíssimo
Se as ideias não têm coerência, não têm pé nem cabeça, ninguém aceita. A coerência do relato do mundo espiritual, dos espíritos dizendo como é que é o lado de lá. Eles vêm informar como é que se encontram na vida espiritual. Isso que é interessante. Eles vêm dizer como é que estão. Kardec pergunta como é que é aí. E a depender do tipo de espírito, ele dava um relato. E ele ia anotando. E essa estruturação compõe a ideia do mundo espiritual, correlacionando com um código de conduta na vida do corpo, na vida material. A depender do tipo de conduta que o indivíduo tem, ele tem um estilo de vida após a morte, após a desencarnação. Essa era a ideia. E conclui Allan Kardec, que o indivíduo vai encontrar-se consigo mesmo, portanto com a própria consciência, na qual estão as leis de Deus. Aí ele começa a estudar as leis morais, ou as leis divinas. Quando ele pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos respondem na consciência. Questão 621. A partir daí ele começa a estudar essas leis. O que significa dizer que a partir da doutrina espírita não há aquele tribunal, aquele julgamento da teologia do passado, da justiça divina estabelecido como sendo uma espécie de juízo. Não! Quando a gente desencarna, ninguém vai apontar pra gente. Ninguém vai me condenar e ninguém vai me aplaudir, me absolver. O tribunal é interior. É o próprio indivíduo que encontra-se consigo mesmo. E é por isso que a forma de a gente ir se libertando dos sofrimentos espirituais é eu me habituando a conviver com a minha própria consciência durante o corpo. Porque, olha, meus amigos, aqui na vida material, eu falava isso ontem em outra casa, a gente tem um monte de distração. A gente tem um monte de coisa que chama atenção. É menino para levar na escola, é mercado para fazer, é imposto para pagar, é conta para dar conta, é trabalho para fazer, é ir para lá e para cá, é o trânsito. Mas quando você chega no mundo espiritual, não tem água mineral para comprar. Não tem um almoço para fazer no domingo. Não tem essas coisas materiais para organizar. Essas distrações, porque essas distrações, ao mesmo tempo que são ocupações importantes ao espírito encarnado, também são, de alguma forma, mecanismos que podem nos fazer distrair das coisas espirituais e a gente fica preso e fixo apenas nas experiências da matéria. Isso que é complicado. Só que quando o espírito desencarna, ele não tem isso. Se ele não conseguiu conviver consigo mesmo, se ele não consegue refletir consigo, se ele não consegue conviver com a própria consciência, ao encontrar-se com a consciência, ele sente mal. Ele fica mal. Sente mal-estar. Por isso é necessário, se eu não consigo conviver comigo, se eu não consigo conviver com a minha própria consciência, se eu sempre me sinto mal e sempre tenho que ter um mecanismo de fuga dessa realidade, alguma coisa não vai bem. E eu preciso começar a ajustar agora. Porque no mundo espiritual vai ser esse contato mais explícito. Não dá para viver sem você mesmo. Dá até para chegar no mundo espiritual. Na próxima eu não quero reencarnar do lado de fulano ou Beltrano. Eu quero distância dele. Mas não dá para o mundo espiritual se falar, na próxima eu quero reencarnar longe de mim. Não dá. Então, o Espiritismo vem dizer que cada um desperta com as suas realidades, com aquilo que alimentou. Emmanuel vai dizer que o espírito mergulha e se afoga na carne. Olha que metáfora interessante, se afoga na carne. E fica numa espécie de neblina da carne, ele chama assim. E por isso ele, às vezes, se distrai e se confunde, se afastando das realidades espirituais da qual deixou, antes de reencarnar. Mergulhando-se essencialmente na vida material. O esforço nosso é conseguir romper essa nuvem que obnubila a nossa visão para ver as coisas de maneira consentânea, de maneira concreta, para ver as verdades espirituais ao nosso alcance. Esse é o desafio. E por isso a gente se perde tanto, por conta da predominância da matéria sobre nós. A influência da matéria sobre nós. O Espiritismo vem explicar essas realidades. E Allan Kardec, no início do Livro dos Espíritos, no começo da obra, vai fazer justamente isso. Os elementos principais da criação. Como foi examinado aqui, o nosso Paulo examinou aqui, inclusive, os elementos gerais do universo, a criação divina, a origem, o mundo espiritual, as relações com o mundo espiritual, o mundo material e o mundo espiritual.
para mais tarde se preocupar, Allan Kardec, com, bom, se o espírito sobrevive após a morte, se ele relata os efeitos daquilo que alimentou, tudo aquilo que eu alimento se torna ainda mais potencializado na vida espiritual. Atenção para sogras, genros e noras. O que você alimenta, você atrai. Quer reencarnar juntinho de quem você não gosta? Odeie. Tenha muita mágoa. Cultive muita mágoa que volta junto, como pai, mãe, filho, esposa e assim por diante. Porque quem liberta é o amor, é o perdão. Se eu cultivo mágoa, eu estou programando a minha próxima encarnação junto da pessoa. Mesmo que a pessoa tenha me ofendido, porque eu conheço uma pessoa que diz assim, não, ele me ofendeu, as pessoas me ofendem, lá em casa mesmo as pessoas me maltratam, e eu não faço nada, eu sou resignada, eu só fico esperando a hora de eu desencarnar, e eu apresentar minha luz, humilhar todo mundo com minha luz espiritual. Está cultivando mágoa. Tem duas coisas que acontecem no mundo espiritual. O algoz sofre por aquilo que fez e que causou no outro. Mas a vítima, que ficou magoado, também sofre. Vou ilustrar com um exemplo. Obra de Ivone Pereira. Se não me falha a memória, Recordações da Mediunidade. Ivone Pereira narra que uma casa que ela ficou hospedada, ela saiu do corpo, né, sua emancipação gloriosa, fantástica da sua mediunidade. Aquela casa, há muitos anos, tinha sido um local de escravos aqui no Brasil. E ela viu as estruturas espirituais da época. E ela viu uma habitante de uma senzala ali naquela região, daquela época. Um escravo. Ele teve as mãos decepadas e morreu de hemorragia. Ivone Pereira estava orando por um sacerdote da região que estava louco, esquizofrênico. E a entidade que ela via dizia, eu vou persegui-lo até a morte, porque ele foi o meu senhor. Voltou na condição de padre para fingir, para dizer que é religioso agora? Eu não esqueço dele, ele não mudou não. O homem estava tão louco que ele cavava a terra na loucura esquizofrênica de achar dinheiro, ouro. E ele disse, sou eu que estou fazendo isso nele. Ele não quer ouro? Ele vai ficar louco procurando ouro. O diagnóstico da psiquiatria era esquizofrenia. E aí, o que Ivone chamou a atenção foi as mãos decepadas. As mãos decepadas. E ela se aproximou e soube da história. A história foi o seguinte, ele era o escravo de maior confiança. Era tratado nem como escravo, era tratado quase como filho, como pessoa da família. Sumiu uma coisa preciosa do homem e o homem achou que foi ele. Deu um monte de açoitada e decepou as mãos, para ele nunca mais roubar. Ele morreu de hemorragia, chegou no mundo espiritual. Agora, ele era a vítima. Ele podia estar tão bem. Por que ele estava com as mãos decepadas? Continuava com a mão decepada no além, por causa da mágoa, por causa do ódio. Então, tanto o algoz sofre no além, aquele que fez o mal, passa mal no além, como aquele que fica magoado, cultivando mágoa no além. Quando eu perdoo, quem me fez o mal continua com o débito, porque o débito é dele para com a lei, não para comigo. Mas eu é que me retiro do processo. Eu é que me saio disso. Ou você acha que Pilatos, Herodes, tem que reencarnar junto de Jesus para reparar o mal que fez? Jesus não precisa mais. Quem precisa são eles, que vão reparar com a lei. Então a doutrina espírita é eminentemente racional. E é muito bonito, porque vem dizer que está em nossas mãos. Que não há uma punição estabelecida, nem um merecimento de graça. É uma construção pessoal. E o castigo, diz Allan Kardec, o castigo divino é a própria imperfeição que faz o indivíduo sofrer. As minhas imperfeições e os meus erros me fazem sofrer, já é o castigo de Deus. Já está implícito. Essas são as leis morais. Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, na parte da ética, vai tentar estruturar as leis que regem a vida. E essas leis são estabelecidas de tal forma excepcional que os Espíritos dizem a lei divina é uma só, que se manifesta em leis materiais e em leis morais. As leis materiais são da alçada da ciência, tem a ver com a vida física, que regulam a vida corporal. As leis morais regulam a vida da alma. Mas ambas têm o mesmo princípio. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis morais e procura praticar. É isso que os espíritos dizem. Só que quando a gente fala de lei,
Quem é do ordenamento jurídico sabe que a gente pega a lei é um texto. A lei em si mesma não funciona automaticamente. Pelo menos no ponto de vista terreno, para que a lei funcione, precisa dos homens. A lei divina não precisa de homem nenhum. Mas a lei humana, para acontecer, precisa dos homens, que são os operadores do direito. A lei em si é um papel, é um texto, é uma abstração. As leis morais não são nem texto. Não tem uma lei moral escrita num texto. A lei moral é um sentimento que os espíritos evoluídos já sentem, reencarnam e traduzem em palavras para a gente. Traduzem em linguagem. Porque não existe uma Constituição Federal lá no mundo espiritual para a gente ler. Porque está dentro da gente, na consciência. Kardec chega a dizer, não há equívocos que o indivíduo comete consigo mesmo, e os espíritos respondem que ele vai reparar consigo mesmo, fazendo aquilo que ele não fez. Se eu fui indisciplinado, agora eu sou disciplinado e eu recomponho a lei. Porque os espíritos vão dizer, há consequências dos maus atos que o indivíduo sofre imediatamente. E ele diz, come demais, passa mal. Eu já tive essa experiência, não deu muito certo não. Eu não recomendo. Você bate lá 3 pratos de feijoada, veja depois o que acontece. É a lei. É a lei divina. É natural. Assim é na esfera física, assim é na esfera psíquica. Fique assimilando um monte de besteira na mente e veja o que é que dá. É a lei. Não é Deus em pessoa. Deus estabeleceu leis de equilíbrio. Quando a gente acaba se excedendo, a gente sofre as consequências desse equilíbrio cósmico. Os espíritos dizem então a Allan Kardec que esses missionários que fundam religião, que apresentam filosofias extraordinárias, eles traduzem em palavras aquilo que eles já vivem no mundo interior. Por quê? Se a lei está na consciência, eles já acessaram mais essa parcela da lei na consciência. Já conhecem mais. E aí Kardec se interessa por isso. Os missionários que vêm, 623, 624, as questões do Livro dos Espíritos, como é que é o caráter do missionário, o que se configura como um verdadeiro missionário, os espíritos que vêm revelar a lei de Deus, etc., vêm demonstrar como é que é. E aí, Kardec pergunta sobre Jesus, ou melhor, pergunta e recebe a resposta conhecida sobre Jesus. O item 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de guia e modelo? A resposta é cabal, Jesus. Os espíritos então dizem que Jesus é o tipo moral mais perfeito. Portanto, a doutrina que ele ensinou é o reflexo mais perfeito dessa lei. Como Jesus é um espírito puro, já se aperfeiçoou de tal forma, e Kardec coloca isso, os espíritos dizem a Allan Kardec que é um espírito puro por excelência. E Emmanuel vai além, dizendo que Jesus é um espírito crístico de tal forma, que ele já era puro quando o planeta começa a se organizar e que ele estava como construtor, em nome de Deus, do planeta. O que significa dizer que o espírito puro chega em tal condição crística que se torna coordenador de comunidades. Em nome de Deus, ele torna-se responsável por populações, construtor de planetas. Emmanuel vai dizer uma coisa que me deixou até embaraçado. Ele vai dizer em A Caminho da Luz, os astros nos quais Jesus passou o seu processo evolutivo, os astros nos quais ele reencarnou para evoluir ao longo das eras, não existem mais. Já foram consumidos pela poeira das estrelas. Então, eu não sei o que é que você era há 1000 anos atrás, há 2000 anos, mas há 4,68 bilhões de anos, que é mais ou menos o período que a Terra se formou, eu nem sei se eu era alguma coisa nessa época, mas há 4,8 bilhões de anos aproximadamente, Jesus já era puro, já era um espírito perfeito, e estava construindo o planeta. Então não sei se dá para entender, não dá para comparar Jesus a qualquer um. Não dá, é uma referência muito grande. O que significa dizer que é um espírito que já vive a lei.
ele respira a lei divina. Quando ele encarna no planeta, ele traduz essa lei em um discurso, que é o discurso dos espíritos crísticos, para dizer para a gente o que é que nos aguarda futuramente. Um dia chegaremos lá. Ele traduz, por isso que quando a gente vê a linguagem de Jesus grosseira, num linguajar até difícil e esquisito para a gente, porque foi um linguajar da antiga Palestina, era o linguajar que ele tinha, com expressões até esquisitas em algumas situações, mas temos que retirar o espírito da letra e perceber que por detrás daquele linguajar existem ali elementos que são para todos os tempos. No século I ao século XXI, ao século 30. Porque são elementos das leis morais. São atemporais. São necessários a qualquer momento. São necessários a todos nós. É essa a ideia, portanto, que passa quando a gente lê a obra O Livro dos Espíritos, que Kardec vai mais tarde dizer se Jesus é o modelo, se Jesus é o elemento máximo, portanto, o seu discurso e a sua vida. Aqui é importante eu dizer o seguinte: leis morais ou leis da alma tem a ver com moral. E moral tem a ver com conduta. Portanto, conduta tem a ver com referência. A gente não pode falar de moral de maneira abstrata, tem que ter alguma referência. A referência é Jesus. Ele que é a conduta. O que significa dizer, como diz Joana de Ângeles, que a lei um dia se tornou um homem. Jesus era a lei encarnada. É isso que João disse no seu evangelho. Era o verbo. O verbo se fez carne. A lei divina se fez carne. E andou entre os homens. Essa é a ideia quando a gente lê o evangelho de Jesus. É por isso que Allan Kardec, das leis morais, desenvolve o evangelho segundo o Espiritismo. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo para dizer que a moral do Cristo é aquela mais compatível com as leis cósmicas, com essa ética cósmica, com essa ética do universo, e, portanto, é necessário examiná-la no discurso e, sobretudo, na vida de Jesus para retirar os elementos fundamentais. Então, quando a gente lê as bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os pobres de espírito, o que é que isso quer dizer? São aspectos da lei. Bem-aventurados aflitos é o seguinte: resignação é um dos aspectos da lei. Bem-aventurados os pobres de espírito é o seguinte: precisa ser humilde para seguir a lei. É outro aspecto da lei. Bem-aventurados os misericordiosos, você precisa ter compaixão, compreensão, tolerância, perdão. É outro aspecto da lei. Sem isso, você não vai conseguir se espiritualizar. Os mansos, violências internas. Os pacificadores, produzir paz exterior. A gente vai ver que são aspectos da lei. Por isso que Allan Kardec se dedica a esses assuntos. Se dedica a examinar cada aspecto dessa lei moral. O Evangelho de Jesus, portanto, é em palavras, em discurso, essas leis que Allan Kardec estuda em O Livro dos Espíritos. Portanto, se eu tenho qualquer dúvida a respeito de como são as leis, olhe para Jesus. Veja como Jesus se comportou e o discurso dele. E se eu tenho qualquer dúvida a respeito da vida de Jesus, estude as leis morais. Porque são duas coisas que fazem parte de uma mesma equação. São duas características de uma mesma realidade. O Espiritismo, portanto, meus amigos, vem nos ajudar a entender esses aspectos. Quando o mundo espiritual descreve como se encontram os espíritos, confirmando a cada um segundo suas obras. Agora, quando eu falo a cada um segundo suas obras, não entenda que é uma obra apenas braçal. É apenas uma quantidade matemática de atividade operacional. Não é. Porque tem muita gente que tem entendido isso. Vou fazer muita caridade. Ah, faz a caridade xingando os outros de mau humor, mas faz. Faz competindo para ver quem faz mais a caridade, quem dá mais sopa, quem faz mais palestra. Quer dizer, faz por fora, mas não se trabalha por dentro. Não é isso. A gente não vai ser avaliado no mundo espiritual pelo muito que faz, mas pelo muito que sente. O muito fazer é importante se com o muito fazer eu muito sinto. Os grandes missionários, a gente vê Chico Xavier, a gente vê Irmã Dulce, a gente vê o próprio Divaldo Franco. Esses missionários fizeram muito, mas fizeram muito
para fazer por dentro. A quantidade de coisas que eles faziam para desenvolver por dentro, para sentir por dentro. Porque senão eu só vou fazer uma obra exterior sem aproveitá-la para o meu aprimoramento. Porque a minha avaliação que vai contar de maneira mais predominante não é a quantidade de coisas que eu fazia, mas o quanto eu me melhorei com aquilo que eu fazia. Quando eu aplicava passe no centro, dando energia para os outros, o quanto eu me iluminei dessa energia à medida que eu disseminava energia para os outros. Quando eu dava palestra, não vai ter uma caderneta dizendo, olha quantas palestras você fez. Quantas palestras? Não. A quantidade de palestras que eu fiz não é importante. O importante é o quanto eu falava da doutrina, o quanto aquela mensagem me impregnava e me tornava uma pessoa melhor. A gente constrói por fora para desenvolver por dentro. A gente faz as obras, por isso que a gente reencarna, porque é a reencarnação escola, para fazer por fora a fim de internalizar por dentro. O exercício e atividade da ação do bem é para construir o reino de Deus por dentro. Então por isso que eu preciso do outro. Por quê? Porque o outro me ensina a perdoar. Porque o outro me ajuda a ter paciência. Sem o outro eu não consigo desenvolver essas virtudes. Sem as relações com os outros eu não consigo desenvolver essas características que têm a ver com relacionamentos. Eu me lembro de um episódio de Paulo e Estevão, quando Saulo já havia se convertido a Paulo, ou melhor, ainda estava Saulo, mas já havia se convertido, já havia encontrado Jesus na estrada de Damasco. E aí estava naquela situação, ele vai na casa do caminho, quando ele pede abrigo, ele entra na casa do caminho e vê lá Pedro, os apóstolos, né? Aqueles mesmos indivíduos que ele perseguiu, alguns que ele matou, açoitou até a morte, mandou encarcerar, etc. Ele entra constrangido, imagina a vergonha, constrangido. Alguns cristãos olhando ele assim, etc. Mas o que chamou a atenção dele é que ele entrou, ninguém se referiu nada. Recebeu ele abraçando, colocou ele em um local. Ele viu aquela multidão de miseráveis, de pessoas necessitadas, ele ficou impressionado. Ninguém dava uma palavra de censura, de crítica a ele, de condenação. E ele entrou destruindo gente, matando gente, perseguindo gente. E aí, ele tá lá meio desajeitado, sem saber como se posicionar. Uma mulher com um filho assim, recém-nascido, dá logo a criança para ele. Ele nem sabe segurar o recém-nascido direito, fica todo desagonçado. Alguém diz assim, você quer comida? Porque ele estava muito, muito desnutrido, né? Pálido, magro, esquálido. Alguém, vou providenciar um pão para você. Pega um pão, um copo d'água. Era uma comida muito simples para dar para ele. E aí a Amanda vai dizer, ele começa a partir dali a perceber um tipo de espiritualidade diferente. Uma espiritualidade que se desenvolve nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Isso são leis. As leis morais. Por isso que o Cristo, quando veio, ele falava dessa necessidade de construir por dentro. Uma das coisas que Jesus mais combateu é o culto externo, o culto exterior, que a gente adora. A gente adora fazer o culto exterior. É o se ajoelhar, é o rezar não sei quantas vezes, é o louvar um altar, uma imagem. Nada contra, eu não tenho nada contra qualquer tipo de ritual exterior, se a alma está envolvida com aquilo. O problema é que a gente acabou ficando preso ao ritual exterior, à liturgia. E se esqueceu dos sentimentos. E na atividade espírita a gente tem isso. Há muita gente que acha que toma um passe uma vez por semana, está imunizado e vai para o reino dos céus. Se fosse tão fácil assim, se fosse tão simples. Então, o que seria também um privilégio absurdo, né? Não, todos nós temos desafios. A doutrina espírita, através do Evangelho, vem nos convidar a essa viagem para dentro, ao autoencontro, ao encontro consigo mesmo. As leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, que constituem ali a ética do universo, lei de adoração, lei de trabalho, sociedade, liberdade, justiça, amor e caridade, igualdade, conservação, destruição, e assim por diante, compõe, digamos assim, uma dimensão que está dentro de nós. Daí, quando eu agrido a lei de Deus, eu estou me agredindo. Quando eu não perdoo, por exemplo, eu cultivo mágoa, eu estou me bombardeando.
Quando eu transgrido uma lei, eu estou me punindo. Eu estou me auto-afligindo. Essa é a ideia. Por isso que Joana de Ângeles insiste em dizer que o Evangelho de Jesus não é um tratado de religião moral, no sentido de colocar uma regra de conduta e impor para você. O Evangelho de Jesus, de Joana de Ângeles, é um tratado de saúde mental, de higiene mental, para prevenir você de transtorno ou tratar o transtorno quando o transtorno já existe. Porque quando está lá, não julgueis para não ser julgados, a gente acha que é assim, cuidado, não condene não fique criticando, coitado é nosso irmão. Não julgueis, não se meta. Porque quando você se mete, você mergulha nas energias da perturbação do outro e você acaba assumindo um compromisso que é do outro. Não queira resolver o problema que o outro não quer resolver. Ajude sim, sempre. Mas sem querer abraçar o outro, o problema alheio. Resolver o que o outro não quer resolver. Diz Emmanuel, toda pessoa que condena e julga demais, entra na energia e sintoniza em reflexos condicionados, como se fosse um espelho, no drama do outro, e não é raro você ver, isso é Emmanuel que está dizendo, em Pensamento e Vida, não é raro observarmos aquele que muito condenou o comportamento do outro cometer os mesmos equívocos lá adiante. A pessoa condena tanto e acaba caindo nos mesmos erros. Muito cuidado, muito cuidado. Porque toda vez que a gente olha demais para o abismo também olha para a gente. E se a gente ficar atrás, tem gente que adora, atrás dos podres dos outros, fiscal da vida alheia, monitorando, tem gente que é fantástico, a gente é ótimo em analisar o outro. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu sou fantástico, eu bato o olho em alguém e já sei que a pessoa não presta. Então, a gente tem essa tendência. A gente só olha o lado ruim, só vê coisa ruim no outro, né? Por que será? Só enxerga coisa ruim. É difícil a gente enxergar a virtude. Então, isso é algo para a gente atentar. Porque a gente está lendo as leis no outro a partir do conhecimento das leis que a gente tem na gente mesmo. Por isso que o Espiritismo é um desafio nesse sentido. Um desafio de evolução moral. Um desafio que diz respeito a essa experiência da verdadeira evangelização. A palavra evangelho é uma palavra que vem de dois termos gregos, angelion. Angelion ou angelion, que significa notícia ou mensagem. Daí angelus, em latim, anjo, mensageiro. Angelus, angelion, mensagem, notícia. E em grego, boa notícia, boa mensagem. O gênero já existia antes de Jesus. Os evangelhos eram boas notícias de embarcações marítimas, de viagens, quase sempre notícias de guerra, havia na Grécia e mesmo no judaísmo. Por exemplo, há alguns evangelhos que são citados no Velho Testamento de Salomão. Especialmente quando o rei Salomão tinha um filho que queria atentar contra o rei e queria a herança do rei antes do rei morrer. Estabeleceu uma guerra contra o pai e o exército de Salomão era muito mais forte, se preparou. E aí, eu não me lembro agora, o general que representava Salomão foi adiante e estabeleceu uma guerra contra o seu filho, Absalão, o nome do filho. E depois dessa guerra, o filho morreu na guerra. O exército do rei matou o filho. E aí o general, na volta, diz o Velho Testamento, na volta o general pensava, eu vou dar notícia do rei, que a gente venceu a guerra, mas o filho dele morreu. Essa é ou não é um evangelho? Essa é ou não é uma boa notícia? Porque os evangelhos no Antigo Testamento era boa notícia de vitória de guerra, de arrecadação de imposto. Era essa a ideia. Jesus então transforma o gênero, apresentando uma boa notícia, uma boa mensagem, tanto é que era chamado às vezes os evangelhos dos pobres, isso é, dos necessitados. Pobres aqui não apenas da riqueza material, os necessitados, os pobres de espírito, ou seja, aqueles que precisam de espiritualidade, que estão voltados para a riqueza espiritual. O evangelho, portanto, é essa mensagem que foi apresentada por ele de uma forma excepcional e que ilustra, na verdade, um espírito Cristo que já vive aquilo
e traduziu para nós de uma forma, no linguajar específico e aplicado ao cotidiano, aquilo que um dia a gente vai viver em potencial. Em potencial. Todas as mensagens e as palavras de Jesus têm convites profundos. A fé transporta montanhas, mas a fé que transporta montanhas não é apenas as montanhas das dificuldades. A gente tem montanha da dificuldade e a fé transporta essas montanhas. Mas quando Jesus recebe a samaritana pergunta: Senhor, dizem que a gente deve adorar a Deus no monte aqui do Garizim. E outros dizem que deveremos adorar a Deus no Monte Sião, em Jerusalém. Na experiência religiosa imatura e infantil, o religioso sempre busca montanhas. Mas a fé verdadeira remove as montanhas. Porque não é importante você adorar a Deus nem numa montanha nem em outra, mas sim no altar do coração. Não saiba o que a sua mão esquerda, o que a sua mão direita, a mão direita faz o que a mão esquerda faz. O que uma mão toma conhecimento da outra. Essa mensagem, por exemplo, tem o caráter da ostentação. Você não precisa ostentar, não precisa exibir o que você faz. Mas não é só isso. Não é só isso. Os automatismos que a gente já conquistou, a gente não fica contabilizando. Ao longo da evolução espiritual, a gente adquiriu automatismos que a gente não fica contando aqui. O batimento cardíaco está se dando, a gente não fica contando. Automatismos fisiológicos. Respiração, circulação sanguínea, movimento peristáltico. E tanto respiração, assim por diante. Ora, porque já adquiriu, já automatizou, já faz parte do patrimônio do princípio espiritual. O dia que a gente automatizar, internalizar as virtudes morais, e essas virtudes não serão mais esforços para praticar, porque a gente já irradia elas, porque já internalizamos. O dia que a gente já se condicionar a essas virtudes morais, a gente não vai ficar mais contabilizando, como a gente não conta as batidas do coração que estão se dando agora. A gente não fica contabilizando ou monitorando a respiração. Já se tornou tão automática as virtudes morais que uma mão não sabe o que a outra faz. Já se tornou condicionamentos morais, que esse é o estado dos espíritos evoluídos. Veja que a mensagem de Jesus tem várias nuances, tem vários aspectos. Vários aspectos. Se você pegar todas as parábolas, cada parábola tem um aspecto interessante, especial. Então, o desafio da moral espírita é retornar essa experiência do cristianismo primitivo. Agora, eu quero dizer aqui o seguinte, quando a gente fala retornar ao cristianismo primitivo, não é a gente agora vestir aquelas túnicas de Israel, andar das sandálias daquela época, não pegar metrô, nem ônibus, andar a pé ou de cavalo de camelo. Não é isso. O retorno à experiência cristã não é o retorno à experiência histórica daquela época. A gente tem que viver de acordo com os padrões atuais. Mas recuperar a experiência interior daquilo que eles viviam. Resgatar aquele sentimento com os quais eles foram tocados. Que é ser tocado pela mensagem de Jesus. Né? Ser tocado pela experiência das verdades espirituais. Ser tocado verdadeiramente. A gente estabelece tanta regra na vida, tanta rigidez, eu falava isso ontem. É tanta regra, tanto método, tanta coisa para a gente se relacionar. Participando de sessão mediúnica, eu confesso, eu não sei se alguém daqui da casa tem alguma experiência diferente da minha, mas eu confesso que eu tenho anos participando de sessão mediúnica. Eu nunca vi um espírito se apresentar na sessão mediúnica e dizer assim, olha, eu estou arrependido, eu fiz muito bem na Terra, eu amei muito e estou arrependido, não sejam trouxas não. Não façam bem não, porque eu amei as pessoas e estou arrependido aqui. Eu nunca vi isso. Mas aqui não seja trouxa não, ó, cuidado, não faça bem assim demais não, porque senão vão ver você como trouxa, vão ver você como fraco. Ame! Faça o bem! Se a pessoa me vê como fraco, o problema é do outro. Futuramente você vai encontrar com a própria consciência. Então a gente estabelece uma rigidez, uma coisa, se falar comigo eu falo, se botar um emotion de coração, de olhinho de coração eu respondo no WhatsApp, se não, não.
E a gente vai estabelecendo tanta regra, tanta coisa, tanto senão para se relacionar, para fazer o bem, o que é que vão pensar de mim? E a gente perde oportunidades de construir o bem dentro de nós. A gente perde oportunidades de se espiritualizar através das experiências pelas quais a gente passa. E é por isso que a gente vive repetindo experiência, caindo nos mesmos equívocos. Não é incomum todos nós aqui termos histórias espirituais. Depois da palestra aqui, o Beto disse que vai botar um telão aqui, vai passar as vidas passadas de todo mundo. Quem tiver condição e estado emocional para aguentar. Não é comum a gente rever as vidas do passado e quando a gente vê os mesmos equívocos sendo cometidos, os mesmos há 3, 4, 5 séculos, e o que é pior, com as mesmas pessoas. Inverte de papel, muda de papel, a gente está caindo nos mesmos erros. A gente vê isso nas obras mediúnicas, na literatura mediúnica de maneira geral. Então, necessário se faz que a gente comece a avaliar. E por isso o autoconhecimento é tão importante, porque nos ajuda a entender quais são aqueles padrões difíceis que a gente não está conseguindo superar. São aqueles que a gente vem caindo ao longo dos tempos. São os indícios, diz Allan Kardec, dos maus hábitos ainda muito arraigados. Dos maus hábitos que reincidem. O Evangelho, portanto, são as leis morais condensadas na vida de alguém, que foi retratada por 4 pessoas, cada uma delas tendo enfoques diferentes a respeito de um mesmo homem e de uma mesma mensagem. Cada uma se conjugando em aspectos distintos. Cada evangelho compõe uma parte desse mosaico. De Mateus, que é um evangelho temático, feito de temas bem encadeados, apresentando Jesus como sendo o Messias do Antigo Testamento, confirmando as profecias do Antigo Testamento. A Marcos, que é o evangelho prático, porque Marcos ouviu de Pedro, portanto o evangelho de Marcos é o evangelho de Simão Pedro, homem braçal, homem acostumado à pesca, homem que era pouco intelectual, portanto é o evangelho pragmático, é o evangelho que fala das ações de Jesus diante da multidão, é o evangelho que se você dormir, você acorda, já passou o evangelho, Velozes e Furiosos. Ou o evangelho de Lucas, que é um evangelho lindo no sentido de compaixão, de misericórdia, porque Lucas ouviu de Maria de Nazaré o depoimento da mãe de Jesus sobre ele. Por isso que é o evangelho rico da infância do Cristo. E assim por diante. A João, que escreve, já velho, já idade avançada. Alguns dizem que o evangelho de João foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. João, experiente, maduro, escreve um evangelho feito de spotlight, luzes, imagens, holofotes, metáforas o tempo todo, diálogos que Jesus estabeleceu com pessoas que não eram judias. No Evangelho de João há o diálogo com Nicodemos, diálogo com a samaritana, diálogo com a mulher que foi pega em adultério. Esses diálogos especiais que Jesus estabeleceu, que eram como se fossem diálogos maiores, como se Jesus estivesse dialogando com um tema maior, através daquelas pessoas. Um evangelho místico, um evangelho feito de uma linguagem que não é uma linguagem do homem encarnado. Os 4 evangelhos compõem o mesmo homem, uma mesma história, mas cada um apresentando aspectos diferentes de um espírito crístico. Um espírito que, ao vir ao mundo, apresenta aquilo que nós já temos em semente. O que nele já era árvore, nós temos em semente. O que nele já dá frutos, nós ainda estamos em germe, em desabrochamento. Essa é a ideia. E por isso, quando Allan Kardec retoma, ele vai explicar, ele vai esmiuçar o texto do Evangelho, associando com as leis morais. Leis que é relacionamento do indivíduo consigo mesmo, relacionamento do indivíduo com Deus e relacionamento do indivíduo com o próximo. Então, por exemplo, lei de adoração e lei divina ou natural do indivíduo com Deus. Aí você pensa, lei de conservação, lei de destruição, lei de trabalho do indivíduo com ele mesmo.
Perfeição moral, aperfeiçoamento moral também, consigo mesmo. E as outras? Sociedade, liberdade. Liberdade é consigo mesmo. Sociedade, igualdade, justiça, amor, caridade com o próximo. É a trilogia. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Que está ali sintetizado nas leis. Por isso que ele resumiu todas as leis em essa trilogia. Porque a trilogia tem a ver com relacionamentos. Consigo, com o próximo e com Deus. Conexão. E por isso, naquele momento, que Allan Kardec estrutura o Evangelho e associa com as leis morais, ele quer dizer para nós o seguinte, que estamos diante de uma referência que já percorreu os caminhos que ele está dizendo. Eu me lembro de um professor de graduação que ele costumava dizer o seguinte, você só leva alguém até onde você já foi. Isso ele dizia em termos de prática psicológica. Você só consegue conduzir alguém aonde você já foi. Em termos psicoterapêuticos. E aquilo nunca me esqueci, um professor até conhecido. Porque em termos espirituais é isso que acontece. Porque Jesus consegue nos apontar o máximo que a gente pode alcançar, nesse planeta pelo menos, está lá, na doutrina dele, na mensagem dele, porque ele já percorreu. Ele já passou. E é interessante que quando a gente olha o Evangelho, tudo aquilo que ele disse, ele antes praticou. Tudo que Jesus falou, ele antes praticava e depois ele falava. Tanto é que no momento final da cruz, ele quase não fala nada. E ele vivencia aquele aspecto do sofrimento, né, da paixão do Cristo, que na verdade ali é uma síntese de tudo aquilo que a alma pode sofrer no mundo. A crucificação de Jesus, o holocausto dele, está resumido ali, condensado, tudo aquilo que a humanidade pode viver na Terra. Calúnia, sofrimento físico, sofrimento moral, separação, traição, abandono de amigos, né? Intriga, tudo que se pode viver estava ali condensado, sintetizado. Né? Tanto é que também nos apóstolos estamos ali, tudo que você pode encontrar na humanidade tem nos apóstolos. Os 12 apóstolos é uma miniatura de toda a humanidade. Tem de tudo. Tem de dedicação, de perdão, de abnegação, tem de suicídio, tem de negação, tem de conflitos emocionais, conflitos morais, tudo você pode encontrar nos 12 apóstolos. É uma maquete da humanidade toda. Então, olhar para as leis morais e olhar para o Evangelho é fazer a mesma coisa. Ler o Evangelho ou ler as leis morais é estar acessando o mesmo conteúdo. Conteúdo, aliás, que existe dentro de nós. Ao olhar para Jesus, você acessa o Cristo que está dentro de você. Ao olhar para as leis morais, você acessa as leis morais que também dormem em você, que estão funcionando dentro de você, na sua consciência. São coisas, são realidades, são situações da mesma experiência, da mesma situação. São processos que ocorrem. São acessos que a gente precisa fazer dentro de nós para alcançarmos a plenitude, portanto. Para alcançarmos, portanto, esse bem-estar, essa bem-aventurança. Portanto, com os conflitos que a gente está vivendo, com os desafios que a gente sofre, olhemos para o Evangelho. Meditemos sobre o Evangelho. Recorramos ao Evangelho. E encontraremos a sabedoria, encontraremos a referência para lidar com sofrimentos, com as dificuldades da vida. Eu não prometo que ao você ler o Evangelho, olhar para o Evangelho, estudar as leis morais que estão contidas no Evangelho, eu não prometo que você não vai sofrer. Eu não posso prometer isso. Os problemas vão continuar existindo. Mas talvez a forma que você tenha de encarar, a maneira como você vai lidar com esses problemas vai ser diferente. Você não vai deixar de sentir. Até porque há sofrimentos que são necessários para o nosso amadurecimento. A gente não consegue aceitar muito isso quando está doendo. Só quando passa que a gente olha para trás e a gente vê aquele sofrimento foi importante para me tornar o que eu sou. Mas há sofrimentos que Deus não vai tirar, porque são necessários. Mas o Evangelho vai me dar a força para eu não jogar fora, no lixo, o sofrimento. Para eu não aproveitar. Vai me dar força para eu não me desesperar. O desespero acaba piorando a nossa situação. Esse é o desafio
do Evangelho, das leis morais, das leis que regem a vida, portanto, das leis espirituais. Quero agradecer, portanto, a Roberto, a casa, quero parabenizar esse evento especial. Como eu disse no começo, tenho certeza que todos os companheiros que me antecederam na palavra foram felizes nas suas considerações, nas suas inspirações, nas suas intuições. Nosso amigo Paulo está aqui presente, um dos que trabalhou aí na semana, que laborou aí nesse evento especial. Me sinto muito honrado, portanto, de participar desse momento e dizer, como disse aqui minha amiga, até a próxima, se Deus quiser. Faço votos que esses momentos permaneçam, continuem, se multipliquem aí em eventos cada vez mais frutuosos, mais sazonados. Muito obrigado, muita paz. Nós temos mais uns 3 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta ou, se quiser fazer também alguma colocação. Sintam-se à vontade. Como podemos, o que fazer para que o Flávio Santos venha mais vezes a Abrantes? Aí só ele faz. Aperte ele.